E aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do vlog Rumo aos Sonhos e eu fico muito feliz de ter vocês por aqui. Pessoal, anuncio mudanças no canal, mas calma que é pra melhor, tá bom? Primeiro, vocês viram a nova abertura? Gostaram? Eu gostei. Ela tá muito mais rápida, muito mais dinâmica, porque a partir de agora nós vamos direto ao ponto, direto ao conteúdo que realmente interessa, certo? E esse direto ao ponto de hoje é conversarmos sobre planejamento de viagens. Mas peraí, eu tô falando muito direto ao ponto, né? Direto ao ponto. Do que se trata isso, Noelle? Calma, já explico. Sabe aquelas perguntas que quem está começando a planejar uma viagem costuma ter? Por exemplo, como se planeja uma viagem, quantos quilômetros roda num dia, qual é a melhor roupa para uma viagem de moto, quanto eu devo gastar numa viagem de moto, esse tipo de coisa, sabe? Pra falar a verdade, é pergunta que não acaba mais, né? E também não é só para quem está começando, não. Até motociclistas experientes, né? Afinal, a gente está aprendendo sempre, certo? Então, esse direto ao ponto que eu falei é uma nova playlist para nós trocarmos experiências. Seja motociclista experiente, seja motociclista iniciante, vai ser muito bacana. Assim, ó, esse olho no olho, tela na tela, um aprendendo com o outro e todo mundo ganha com isso. Aliás, desde já eu quero agradecer muito a todo mundo que se inscreveu no canal, que participa constantemente. E quem tá chegando agora, convido a também se inscrever no canal e participar com a gente. Então, como eu já disse, o direto ao ponto de hoje nós vamos falar sobre planejamentos de viagem. Pra falar a verdade, o planejamento pra mim é uma parte muito importante de uma viagem. Porque eu já começo a viajar desde o planejamento. A imaginação vai longe, Tem pessoas que são assim como eu, que gostam de fazer tudo planejadinho. Tem pessoas que não. Tem pessoas que pensam, eu tenho, sei lá, R$ 2.000 no banco, tenho uma semana livre, vou viajar. Vou acordar no sábado, vou pegar a moto e vou em que direção ela vai. Eu acho isso muito legal. Quem tem essa disponibilidade de tempo, essa disponibilidade de dinheiro, é muito bacana, acho muito legal mesmo. Ou pelo menos assim, sabe onde vai ser o destino, mas não sabe o caminho. Tá totalmente adaptável ao que aparecer. Isso é muito bacana, olha, acho isso muito legal. Mas no meu caso, eu gosto de ter a viagem bem planejada. Eu gosto de saber por onde eu vou passar, eu gosto de saber quanto eu vou gastar, eu gosto de conhecer bastante lugares que eu possa querer conhecer. Mas é claro que eu não sou totalmente fidedigna ao cumprimento da planilha, não. Sou totalmente adaptável. Dezenas de vezes, sei lá, tava conversando com um morador, ou tava conversando com um recepcionista do hotel, por exemplo, e eles falam, nossa, como que você vai passar por aqui e não vai conhecer tal lugar? A gente pega essas dicas e vai. E olha, todas as vezes valeu muito a pena, viu? Então, ao longo dos anos, eu desenvolvi uma planilha em que eu consigo registrar a maior parte dessas informações. E ela fica bem organizadinha. E aí, agora eu vou compartilhar essa planilha com vocês. Aqui na descrição do vídeo tá o link para quem quiser fazer o download. E além disso, um bônus. Eu adaptei as viagens anteriores a essa planilha, para que quem tiver interesse em de repente saber qual foi a rota da viagem para Ushuaia, a viagem para o Peru, a viagem do Nordeste, esse tipo de coisa, já tá tudo planilhado lá. Inclusive algumas informações que eu registrei na época, como por exemplo os gastos, esse tipo de coisa. Façam o download aí depois que assistir o vídeo, confiram, tendo qualquer dúvida pode postar nos comentários também, que eu sou totalmente à disposição para responder, tá bom? E dicas de melhorias, ó, já sabe, já falei, hein? Então, pessoal, como eu mencionei, essa aqui é a minha planilha de planejamento, certo? Ela é dividida em várias abas, como planejamento, hospedagem, documentos, mas eu vou apresentando uma a uma, certo? Essa aba de planejamento é onde eu faço efetivamente o planejamento da rota e faço o planejamento dos gastos. Ela tem algumas automatizações que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Aqui na planilha hospedagem, vamos supor, por exemplo, que eu já tenha reserva em algum hotel, ou já sei mais ou menos alguns endereços que me interessam, então é aqui que eu registro. Aqui em documentos,
Eu já deixei previamente, né, registrados alguns documentos de algumas das viagens que eu fiz. Então, por exemplo, nas viagens pelo Brasil, o que que nós precisamos? Nós precisamos do documento da moto ou do carro, uma CNH válida, a carteira de vacinação. Já me pediram? Não, nunca. Mas estados, por exemplo, que exigem a vacinação da febre amarela, por exemplo, pode ser interessante carregar junto a carteirinha de vacinação. Carteirinha de convênio, carteirinha de seguro, cartão do banco, são coisas primordiais também. E se por acaso tiver alguma alergia ou alguma doença ou tomar algum remédio, faça uma identificação, coloca numa carteirinha ou pelo menos um papelzinho com essas observações para que em caso de necessidade seja fácil essas informações, certo? Para as viagens para o exterior, pelo menos aqui da América do Sul, esses são alguns dos países. Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma viagem para a Argentina. O que que eu preciso? Eu preciso do passaporte ou do RG, certo? Vários países aceitam que a gente entre no país apenas com o RG, desde que o RG esteja em bom estado e que seja fácil a identificação, né? Sei lá, não vai com o RG de quando você era criança, por exemplo, que aí provavelmente não vão aceitar, tá bom? A carteira, nossa CNH válida, certo? Não é necessário, pelo menos aqui nos países da América do Sul, a PID, aquela permissão internacional para dirigir. A nossa CNH já é válida, tá bom? E a carta verde, o que que é a carta verde? A carta verde é um seguro obrigatório que é necessário a compra, né, para os países do Mercosul. Pode ver que, por exemplo, Argentina, Paraguai, Uruguai solicitam a carta verde. Países como Chile, Bolívia e Peru exigem outros seguros, que no caso seria o SOAT ou o SOAP, certo? Aqui o que levar, sabe aquela sensação quando você tá saindo e você acha que esqueceu alguma coisa? Bem, eu tento evitar isso aqui nessa aba. Então aqui eu coloco, lógico que eu não vou levar tudo isso, tudo é adaptável a cada viagem, mas eu coloco alguns dos utensílios que eu quero levar. Por exemplo, se eu vou pro litoral, eu não vou levar segunda pele, né? Não vou levar a blusa de frio grossa, mas eu vou levar, por exemplo, camiseta de manga curta, bermuda. E aí aqui na frente eu coloco a quantidade, por exemplo, 2 camisetas, uma bermuda. No dia anterior, que normalmente eu já tô guardando todas as coisas para não esquecer nada, eu venho aqui e coloco 2, ok. Quer dizer que eu já separei, né? Já tá na bagagem, por exemplo, já tá nos alforjes ou já tá no baú. E além das roupas, né, utensílios pessoais, eu coloco também algumas coisas para levar para moto. Então, por exemplo, câmara reserva, spray para furo de pneu, vela, óleo para lubrificar a corrente, tudo isso eu já coloco aqui que é para não esquecer mesmo. Caso tenha algum contato ou algum apoio, coloco aqui as informações, alguns links úteis. Como eu já mencionei em outros vídeos, eu gosto muito de ler a respeito de viagens. Então eu leio bastante, então links de páginas como, por exemplo, Viagem de Moto, vários blogs, eu acho muito bacana, e uma aba para as observações, certo? Vamos lá no planejamento que eu vou mostrar para vocês como que é essa automatização que eu coloquei na planilha. Vamos supor que nós vamos fazer uma viagem para Foz do Iguaçu. Então, qual vai ser o nome da viagem? O nome da viagem vai ser Rumo a Foz. Só um exemplo, tá bom? O objetivo da viagem é conhecer as cataratas, certo? E a data da viagem, eu vou viajar por 10 dias, do dia 1/6 de 2019 até dia 10/6 de 2019, certo? Só com essas informações aqui, eu já tenho algumas automatizações. Veja que pegou exatamente os 10 dias de duração dessa viagem e preencheu aqui a quantidade de dias, a data exata e inclusive os dias da semana. Por que os dias da semana? Nem tudo abre de domingo, por exemplo. Quando eu estiver fazendo o planejamento, eu posso me atentar a isso, certo? Aqui embaixo tem algumas informações como, por exemplo, meta de gastos. Quanto eu quero gastar nessa viagem? Eu quero gastar no máximo R$ 1.500. Qual é a média de consumo de combustível da minha moto ou do meu carro? A Lander, ela faz em média 26 a 28 km por litro. Eu vou colocar o pior cenário, porque para eu não ter sustos.
Qual é a média de durabilidade do pneu dianteiro? Bem, o pneu dura bastante, mas eu vou colocar aqui um valor bem baixo, só para eu poder mostrar para vocês a automatização da planilha, tá bom? Então, vamos supor que o meu pneu dianteiro dura 3.000, o meu pneu traseiro dura 4.500 e que eu troco o óleo a cada 1.000 quilômetros. Isso é só um exemplo, tá bom, gente? Média de preço de combustível. Aqui em Jundiaí eu tô pagando mais ou menos 4,20, 4,30. Eu vou colocar a média de 4,50. Eu não sei quanto tá custando o combustível lá no Paraná, mas pode ser mais. Então, eu vou colocar essa média, tá bom? Média de gastos de hospedagem. Ah, vai ser uma viagem em modo econômico. Então, eu vou gastar no máximo R$ 80 por dia. E com alimentação, eu vou gastar no máximo R$ 60 por dia, certo? Quando eu venho aqui em atualizar planilha, observem que ele já preencheu as informações que eu coloquei previamente aqui de gastos. Mas vamos supor que em hospedagem alguns dias vão ser gratuitos. Vamos supor que eu vou ter um apoio em algum lugar, que eu tenho parente lá perto e que eu vou dormir na casa do parente. Então, em vez de colocar aqui como zero, coloque como 0,1 centavo. Por quê? Porque se eu colocar como zero, como eu coloquei aqui na linha de baixo, quando eu venho atualizar planilha, ele preenche de novo o valor, tá bom? Então, se tiver qualquer valor que seja diferente de vazio ou diferente de zero, ele mantém. Então, vamos supor, por exemplo, que esse dia aqui eu vou gastar R$ 30 e esse dia aqui eu vou gastar R$ 40 com hospedagem. E aqui, nos últimos dias, eu vou querer cortar os gastos, então eu vou gastar R$ 20 por dia apenas com alimentação. Quando eu venho atualizar a planilha, vejam que não mudou o que eu já especifiquei. E aqui em gastos totais, já vai fazendo a soma de todos os meus gastos, tudo bem? Vamos fazer o preenchimento aqui aleatório, tá bom? Dos quilômetros rodados. Então, vamos supor que no primeiro dia eu vou de Jundiaí até Curitiba, por exemplo. Curitiba. E vamos supor que eu ando 400 quilômetros nesse dia. No segundo dia, eu vou me hospedar em Curitiba, certo? No terceiro dia, eu já vou de Curitiba até Foz, por exemplo, ok? Aqui em Curitiba, eu vou andar uns 20 quilômetros apenas, que eu vou só conhecer a cidade. De Curitiba a Foz, vamos supor que seja 600 quilômetros, certo? E os dias seguintes eu vou preenchendo a quilometragem. Por que eu coloquei Curitiba aqui em local parada? Porque é o dia que eu vou ficar hospedada. É onde eu não vou ficar rodando. Eu vou ficar hospedada num lugar. Então, eu tenho a origem, eu tenho o destino e eu tenho a parada, ok? Eu vou colocar valores aleatórios aqui nos quilômetros, tá bom? Alguns valores altos só para a gente conseguir ver a automatização com respeito aos pneus e ao óleo, tá bom? Então, nesse dia eu vou andar 1.000 quilômetros, nesse eu vou andar 800, nesse eu vou andar 300, 400, 200 e 100. Já preenchi aqui os quilômetros, eu venho aqui em atualizar planilha e ele preenche sozinho. Então, para eu andar 400 quilômetros, numa média de 26 quilômetros por litro, eu vou consumir 15 litros de combustível. E o valor, tendo uma média de R$ 4,50, vai ser de R$ 69,23. Juntando com os 80 da hospedagem e os 60 da alimentação, nesse dia, minha previsão de gastos é de R$ 209. Então, não adianta de manhã, né, eu tô lá com um montante de dinheiro, tudo meio escondidinho, meio guardado, né? Colocar R$ 100 na carteira e achar que vai durar o dia inteiro. Não vai, porque a minha previsão é gastar R$ 209, certo? Vamos supor que aqui no quinto dia eu vou ir ver as cataratas lá na Argentina. Então, eu preciso colocar aqui em passeios, por exemplo, o preço do ingresso lá das cataratas. Convertido em reais, vamos supor que seja R$ 30. Eu não vou fazer compra, mas eu tenho outros gastos, como, por exemplo, a carta verde. Para eu entrar na Argentina, eu preciso ter a carta verde. Vamos supor que a carta verde seja R$ 80. O outro gasto que eu posso colocar aqui é alguma manutenção que eu precise fazer na moto ao longo do caminho, ou o pedágio. O pedágio para Foz é bem pesado, então a gente pode colocar aqui também. Vamos supor que eu gaste R$ 70 de pedágio para Foz do Iguaçu. Quando eu venho atualizar planilha, ele também atualiza os valores, certo? Agora, já constando a quilometragem, quando a gente vem aqui na coluna observações, vejam que ele colocou o que eu preciso fazer de manutenções
conforme a minha tabelinha aqui. Então, por exemplo, a cada 1000 quilômetros eu preciso trocar o óleo. Então, vamos aqui, ó. No primeiro dia, 400, 600, opa, já deu 1020 quilômetros. Então, no terceiro dia, quer dizer que eu vou precisar trocar o óleo, certo? No sexto dia, eu vou precisar trocar o pneu dianteiro. E assim vai indo. Ele já vai colocando essas informações. Para quê? Para eu não esquecer de fazer essa manutenção. Então, eu já consigo fazer esse planejamento, inclusive de gastos. Ah, peraí, então no terceiro dia eu tenho que trocar o óleo? Ah, então eu tenho que pôr aqui R$60. Vou trocar o óleo e o filtro. Então, já são considerados outros gastos. Certo, pessoal? O preenchimento é muito simples, e aí aqui em cima em destaque ele coloca para mim quantos quilômetros no total eu pretendo rodar e quais vão ser os meus gastos. Opa, com esse planejamento aqui eu já estourei minha meta, então ou eu aumento a meta ou eu saio cortando gastos, certo? É isso, galera. Muito obrigada quem conferiu até aqui. Espero que as informações sejam úteis. Tendo qualquer dúvida, posta aí nos comentários. O link da planilha tá na descrição do vídeo, tá bom? E muito sucesso a todo mundo aí no planejamento das próximas viagens. Mas desde já, e você? Como que você faz o planejamento da sua viagem? Tendo dicas, tendo sugestões, tendo informações a acrescentar na planilha? Coloca nos comentários, que vai ser muito útil pra gente, tá bom? Valeu, galera. Tudo de bom a todos e até o próximo vídeo. Rumo aos sonhos, hein? Sempre. Valeu. Tchau, tchau.